Por que sonhamos? A verdade oculta por trás dos sonhos. Introdução. O portal dos sonhos. Você já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos e mergulhamos no mundo dos sonhos? Um lugar onde o impossível se torna real, onde o tempo se dobra e a lógica parece evaporar. Por que sonhamos? Será apenas uma função biológica do cérebro tentando processar informações, ou existe algo muito mais profundo? Algo que toca dimensões invisíveis e realidades paralelas? Bem-vindo, explorador do desconhecido. Hoje, no Mistérios Sombrios, vamos atravessar o véu entre o real e o onírico, para tentar desvendar o verdadeiro propósito dos sonhos humanos. Capítulo 1. A jornada noturna da mente. Todas as noites, quando adormecemos, nosso cérebro inicia uma jornada secreta. Os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras, o famoso sono REM, e uma tempestade elétrica começa dentro de nossa mente. É nesse estado que surgem os sonhos. Mas por quê? Os cientistas acreditam que sonhar é uma maneira do cérebro organizar memórias, liberar emoções reprimidas e testar situações futuras em um ambiente seguro, como um simulador natural da vida. Mas há algo que intriga os pesquisadores há décadas. Se os sonhos servem apenas para reorganizar informações, por que alguns deles são tão vívidos, tão simbólicos e, às vezes, premonitórios? Há relatos de pessoas que sonharam com acidentes antes que eles acontecessem, que receberam mensagens de entes queridos falecidos ou que encontraram soluções para problemas complexos enquanto dormiam. Estaríamos acessando uma dimensão de consciência mais profunda durante o sono? Capítulo 2. O enigma das funções do sonho. Durante séculos, filósofos e místicos buscaram o sentido dos sonhos. Para os egípcios antigos, os sonhos eram mensagens dos deuses. Na Grécia Antiga, templos inteiros eram dedicados à arte de sonhar. Os templos de Asclépio, onde sacerdotes interpretavam sonhos para prever o futuro ou curar doenças. Mas foi apenas no século XX que a ciência moderna começou a estudar o fenômeno com mais rigor. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, afirmava que os sonhos eram a expressão simbólica de nossos desejos reprimidos. Cada elemento, uma porta, um animal, uma pessoa, representava algo escondido dentro de nós. Seu discípulo, Carl Jung, expandiu essa ideia. Para ele, sonhar era como mergulhar no inconsciente coletivo, um espaço psíquico compartilhado por toda a humanidade, onde mitos, arquétipos e símbolos universais habitam nossa mente sem que percebamos. Segundo Jung, quando sonhamos, nossa alma tenta se comunicar conosco, enviando mensagens codificadas em imagens e metáforas. Mas será que os sonhos são apenas isso? Códigos mentais? Ou seriam portais para algo além da mente humana? Capítulo 3. O lado sombrio dos sonhos. Nem todos os sonhos são pacíficos. Alguns nos mergulham em pesadelos tão intensos que acordamos suando, com o coração acelerado e o grito preso na garganta. Os pesadelos recorrentes sempre despertaram medo e fascínio. Muitas culturas antigas acreditavam que essas visões eram ataques espirituais, forças sombrias tentando se alimentar da energia do sonhador. Na Idade Média, surgiram relatos do demônio do sono, conhecido como Incubo, que visitava pessoas adormecidas para causar terror e paralisia. Hoje, a ciência chama isso de paralisia do sono, um estado em que o corpo está adormecido, mas a mente desperta parcialmente. Nesse momento, o cérebro mistura sonhos com a realidade, fazendo-nos ver figuras, sentir presenças e acreditar que algo está ali. Mas, e se não for apenas uma ilusão do cérebro? E se, nesse estado entre o sono e a vigília, realmente acessarmos outras frequências de existência, onde seres ou entidades possam se manifestar? Capítulo 4. Sonhos e o sobrenatural.
Muitas tradições espirituais afirmam que, ao sonhar, nossa alma se liberta do corpo físico e viaja pelo plano astral. No xamanismo, os sonhos são vistos como portais espirituais. Xamãs acreditam que durante o sono podem visitar outros mundos, conversar com guias espirituais e até influenciar a realidade. Na Bíblia, o próprio José interpretava sonhos proféticos. Em outras culturas, acredita-se que os ancestrais falam através dos sonhos, transmitindo avisos, conselhos ou mensagens de proteção. Mesmo pessoas comuns relatam experiências marcantes. Visitar lugares desconhecidos que depois reconhecem na vida real. Sonhar com pessoas que nunca viram e depois encontrá-las, ou reviver momentos de vidas passadas. Coincidência? Ou uma conexão entre o inconsciente humano e o tecido invisível do universo? Os cientistas mais céticos dizem que isso é apenas pareidolia mental, o cérebro tentando encontrar sentido no caos. Mas há quem acredite que os sonhos são o canal de comunicação entre mundos, um espaço onde o tempo não existe, onde podemos ver o passado, o presente e até o futuro, tudo ao mesmo tempo. Capítulo 5. O mistério dos sonhos lúcidos. E se eu te dissesse que há pessoas capazes de controlar seus próprios sonhos? Esses são os sonhadores lúcidos. Indivíduos que, no meio do sonho, percebem que estão sonhando e passam a manipular o ambiente ao redor. Podem voar, mudar o cenário, criar personagens ou até enfrentar seus medos mais profundos em uma realidade moldada pela mente. A ciência comprovou que o sonho lúcido é real. Durante esse estado, certas áreas do cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, se ativam novamente, trazendo consciência ao sonhador. Mas o que poucos sabem é que, em tradições antigas, o sonho lúcido era considerado uma forma de projeção espiritual. Os monges tibetanos chamavam isso de yoga dos sonhos, uma prática que permitia atingir iluminação através da consciência onírica. Eles acreditavam que dominar os sonhos era preparar a mente para a morte, pois o estado onírico seria semelhante ao momento em que a alma se separa do corpo. E se, quando dormimos, realmente ensaiamos o além? Capítulo 6. Sonhos e realidade. O véu que nos separa. Nos últimos anos, estudos de neurociência começaram a descobrir algo ainda mais perturbador. Durante o sonho, o cérebro não diferencia completamente o real do imaginário, ou seja, as emoções, as sensações e até os aprendizados vividos em um sonho podem ter efeitos reais no corpo e na mente. Você pode acordar cansado depois de fugir de um monstro ou inspirado após sonhar com algo grandioso. Isso sugere que, em algum nível, a experiência onírica é tão real quanto a vigília. E se for assim, qual das duas é a verdadeira realidade? Talvez, quando sonhamos, não estejamos apenas vendo imagens internas, mas sim acessando outras camadas do multiverso, onde nossa consciência continua a existir de forma independente. A física quântica já fala sobre múltiplas realidades coexistindo simultaneamente. Será que os sonhos são a forma como o cérebro navega entre elas? Capítulo 7. A ciência do mistério. Mesmo com toda a tecnologia moderna, a ciência ainda não sabe exatamente por que sonhamos. Há hipóteses fascinantes. Teoria da simulação. Os sonhos seriam uma simulação evolutiva, preparando o cérebro para enfrentar desafios do mundo real. Teoria da depuração neural. O cérebro sonharia para limpar informações inúteis. Teoria da criatividade. Durante o sono, a mente conecta ideias que jamais uniria acordada. Por isso, tantos inventores, artistas e cientistas encontraram respostas em sonhos. Einstein, Tesla, Mary Shelley e até Paul McCartney relataram ter recebido inspirações oníricas que mudaram o curso da história. Mas há algo que nenhuma teoria consegue explicar.
Por que os sonhos parecem ter vontade própria? Porque, às vezes, o que sonhamos parece vir de fora, como se uma força desconhecida nos mostrasse algo que precisamos ver. Capítulo 8. O código oculto dos sonhos. E se cada sonho fosse uma mensagem, um código que o universo envia para quem ousa escutá-lo? Talvez o homem moderno tenha esquecido como decifrar essas mensagens. Vivemos tão presos à razão que deixamos de lado a linguagem simbólica da alma. Mas os antigos sabiam. Eles viam nos sonhos um mapa invisível, onde os símbolos eram portas e as emoções as chaves. Um mar pode representar o inconsciente. Uma escada, a ascensão espiritual. Um espelho, o confronto com a própria verdade. Os sonhos, no fim, talvez sejam um diálogo entre o eu que somos e o eu que esquecemos de ser. Capítulo 9. Sonhos compartilhados. O mistério coletivo. Há relatos de pessoas que sonharam a mesma coisa, no mesmo momento. Amigos, casais, parentes, descrevendo os mesmos lugares, as mesmas falas, como se tivessem se encontrado em outro plano. A ciência chama isso de coincidência, mas há quem veja aí a prova de que os sonhos podem se conectar em rede, unindo consciências por meio de uma dimensão comum. E se todos nós estivermos sonhando juntos, cada um contribuindo com fragmentos para um grande sonho coletivo da humanidade? Carl Jung acreditava exatamente nisso. Segundo ele, o inconsciente coletivo é a mente de toda a humanidade, e os sonhos são o meio através do qual ela se manifesta. Talvez seja por isso que mitos, símbolos e arquétipos se repetem em culturas diferentes, mesmo separadas por oceanos e milênios. Conclusão: o chamado do mundo dos sonhos. Quando adormecemos, deixamos para trás as regras do mundo físico. Nos libertamos do tempo, da gravidade e até de quem acreditamos ser. Nos sonhos, somos criadores e criaturas ao mesmo tempo. Vivemos 1000 vidas em uma só noite. Enfrentamos nossos medos, revemos nossos amores e, às vezes, vislumbramos o que está por vir. Talvez sonhar seja o lembrete de que não somos apenas matéria, mas consciência, explorando os mistérios da existência através de mundos invisíveis. Então, da próxima vez que fechar os olhos, lembre-se, você pode estar prestes a atravessar o portal entre o real e o impossível. Se este vídeo despertou algo em você, deixe seu like, compartilhe com quem também ama os segredos da mente e inscreva-se no canal Mistérios Sombrios. Ative o sino das notificações, porque a cada novo vídeo, uma nova verdade oculta será revelada. Até a próxima jornada. E que seus sonhos, esta noite, revelem mais do que palavras podem explicar.